Lucinda Pinto. Lucinda, hoje foi a super terça da inflação e foi alta para lá e para cá. Tanto o CPI nos Estados Unidos como o PCA mostraram que a guerra chega num lugar, no bolso. Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. É a inflação do Oriente ao Ocidente, né? Definitivamente. Então, só para recapitular, aqui o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos subiu 0,60%. E aí a gente teve o índice ao produtor da China, que é o índice da inflação no atacado, que surpreendeu com uma alta de 2,8%. No mês anterior, em março, esse índice tinha subido 0,5% e ele vinha de uma sequência de muitos meses de deflação. A gente até tem uma arte, um gráfico que foi elaborado pelo Banco Paine, o diretor de pesquisa econômica Cristiano Oliveira do Banco Paine cedeu aqui essa arte que mostra bem a evolução. É vertical essa alta recente do PPI chinês, hein? E quando a gente olha aquele outro pico, ele é do período da pandemia. Então, a gente vê que depois daquela disparada que afetou o mundo todo, com toda aquela questão mesmo dos estímulos que fez os preços subirem bastante e todos os choques de oferta que a gente sentiu naquela ocasião, depois o PPI foi ali para o campo da deflação, né, do campo negativo, e agora voltou a subir, sim, muito refletindo, obviamente, aí os efeitos da guerra. Na verdade, além do preço do petróleo, esse PPI refletiu também o aumento do preço de viagens, porque houve feriados agora. A semana dourada na China, Exato, né? E aí a demanda por passagens e por, enfim, todos os custos envolvendo viagens, isso acabou trazendo essa pressão. Agora, eu tive essa conversa com o Cristiano Oliveira, lá do Banco Paine, e ele trouxe um olhar muito interessante que esse fator inflacionário vindo da China, ele é importante, precisa ser observado, porque a China, ela tradicionalmente ou historicamente, ela exporta a deflação, porque lá o país vive aquela situação de demanda inferior à oferta e, portanto, o país exporta tantos produtos, sobretudo industrializados e matérias-primas para a indústria. A gente vê aqui toda a questão do aço chinês, etc. E no momento em que lá a demanda se recupera e a inflação sobe, isso tende a diminuir o impacto favorável, digamos assim, que a deflação chinesa acaba trazendo para outras economias, em especial para o Brasil, né? Então, esse é um dos elementos que, além da guerra, a gente pode perceber agora também nos dados de inflação por aqui. Isso é interessantíssimo, porque a China, que sempre acabou ajudando a política monetária pelo mundo, né, oferecendo, assim, exportando deflação, porque os produtos chineses chegavam mais barato nas economias, isso ajudava a conter os preços. Agora, eles vivem um momento diferente e de pressão sobre os preços. Só fazendo uma correção aqui, eu falei da Semana Dourada, a Semana Dourada na China é em outubro. Mas lendo aqui o noticiário recente, a China também está sofrendo muito com os preços dos combustíveis, né? Então teve uma alta, por exemplo, da gasolina de quase 20% nas últimas semanas. Então a China servindo ali como um motor também nessa história. Agora, o que dá para observar na inflação brasileira e americana? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente consegue ver alguns movimentos muito claros, né? Os preços dos combustíveis que começaram a subir já em março. Aí você tem ato contínuo, agora os alimentos também sendo pressionados. E será que agora a gente começa a sofrer também uma influência externa chinesa? Ou seja, está tudo para cima, assim. No mínimo, a China ela deixa de ser um amortecedor, né, Naka? No mínimo. Agora, a gente quando olha ali os dados do IPCA, realmente já mostra bastante claramente o impacto da guerra, mas também tem um outro elemento que eu acho que é bem importante a gente mencionar, que é o efeito dos programas de estímulo que o governo tem liberado. A exemplo de outras economias que também estão vivenciando medidas de proteção por parte do governo, proteção contra a alta do petróleo no mundo, a gente aqui também está sentindo, mas a gente tem adicionalmente o Desenrola, que também é um programa que, de alguma forma, injeta dinheiro na economia, abre caminho para consumo, e esses movimentos, eles se refletem
num pedaço da inflação, que é o de serviços intensivos e mão de obra. Também foi uma observação que o Cristiano Oliveira do Paine trouxe aqui, que subiram 0,70% agora em abril, e com isso o acumulado da inflação dessa inflação vai para 6,21%. Nossa! E esse aumento aqui, ele responde diretamente a consumo, à demanda. Então, o cenário que se desenha aqui é, de um lado, a guerra trazendo essa inflação toda de petróleo, fertilizantes, alimentos, a China deixando de ser aquele elemento amortecedor dessa guerra, ao deixar de exportar a deflação, e aqui o governo injetando estímulos fiscais e, portanto, monetários sobre a economia. E a moral da história é que o cenário de inflação está preocupando cada vez mais. O Banco Paine, por exemplo, tem um cenário de IPCA de 5,5% ao final de 2026 e de 5,6% em 2027. E, com isso, o espaço para um corte de juros fica muito mais restrito. No cenário do Cristiano Oliveira, a Selic fica em 13,25% no fim de 2026, mas o viés é de alta. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Hoje nosso tempo é mais curtinho. Um beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã.